Olá, queridos irmãos, queridos, graças e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu acabei de chegar do monte não faz muito tempo e desci do monte com algo no coração, onde eu quero compartilhar aqui com você que me acompanha neste canal. Você vai perceber nesta mensagem que o nosso dia, os meus dias, os seus dias, está muito bem contado nas mãos do Todo-Poderoso. Seria importante que você ouvisse esta mensagem, porque vemos nos dias atuais tanta teoria, tanto Deus mandou dizer isso, Deus mandou falar aquilo, mas a gente não vê dizer assim, Deus mandou dizer para se converter. A gente não vê dizer assim, Deus mandou dizer para se arrepender. Deus mandou dizer para abandonar o pecado, para deixar a mentira, para deixar o mundo. O que Deus manda de fato, poucos têm coragem de falar. Mas aquilo que o engana, aquilo que o diabo fala na boca das pessoas, a gente ouve muito na boca de muitas pessoas por aí. Aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que de fato Deus tem mandado falar. Aliás, eu quero te mostrar aqui na palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Você deve ter observado, queridos irmãos, que a Bíblia, de maneira muito bem colocada, ela menciona que os tempos, esse tempo que vivemos, está muito bem claro, foi fixado de maneira prévia e estabelecido um limite, o qual nem eu nem você vamos passar um dia desse limite, o qual nos foi posto pelo Todo-Poderoso. Pode diminuir, agora passar não vai passar. É um tempo que foi previamente fixado, um tempo determinado. Tempo esse que diz aqui de maneira muito objetiva, previamente estabelecido um limite na sua habitação. Essa habitação aqui nesta vida é passageira. Essa habitação aqui nessa vida é temporária. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Vou repetir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. A Bíblia, de maneira enfática, ela afirma que nessa vida passageira nós choramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então percebe que nessa vida que é passageira ou temporária essa habitação, porque os tempos foram previamente, como diz aqui, estabelecido, nos foi colocado um limite, o qual nós não passaremos dele, ou seja, uns dias muito bem contados, conforme aqui no livro de Jó. Se você vir aqui de Jó, capítulo 14, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer assim: visto que os nossos dias estão contados, nossos dias estão contados, contigo estão o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Percebe que ao homem Deus pôs um limite, aonde o homem não pode passar dele. Eu desci do monte com esta palavra no meu coração e Deus falou comigo que Ele pôs limite a todo ser humano. E o pior, sabe o que Deus falou comigo? Fala para eles, meu servo, que agora não é o limite deles, mas é o meu limite que já está chegando ao fim com relação a muitas pessoas. Eu aproveito aqui para fazer um alerta. Você que está longe de Cristo, você que acha que não precisa vir para a igreja, você que acha que não precisa voltar para a igreja, você que saiu da igreja, que você congrega, volta, viu? Deus está chegando ao limite com você. Eu vim te dar esse recado de Deus. Deus está chegando ao limite com você. Tem pessoas que afastou da igreja, que congrega em algum lugar, e você que vai ver essa mensagem em algum lugar que se afastou, eu vim te trazer esse recado de Deus. Volta, porque não é o teu limite mais, é Deus que está chegando ao limite com você. E eu vou dizer, há pessoas me ouvindo agora, que se não voltar para Jesus, não vai ter mais chance daqui para frente. As chances estão acabando, as oportunidades estão se acabando. Repito, não é o seu limite, é Deus que está chegando no limite com muita gente. E Deus mandou que eu falasse isso aqui. Então prepare-se, você que está longe de Jesus e acha que não precisa vir para a igreja. Deus está chegando no limite com muita gente. E digo mais, teus dias
está contado na palma da mão do Todo-Poderoso. Como diz aqui em Jó, capítulo 14, versículo 5. Visto que seus dias estão contados, contigo estão o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Tá pensando que tu consegue acrescentar na tua vida própria um dia mais que pode diminuir, porque tem muita gente que procura. E diz o ditado que quem procura acha. Por isso muitas pessoas, os dias não têm se completado na vida de muitos. Sabe por quê? Porque Deus tem chegado ao limite com muita gente. Aliás, repito, se você que me ouve quer que os seus dias se completem nessa vida aqui, conforme Deus estabeleceu, faça por onde. Porque se você não fizer por onde, os dias podem diminuir, como tem acontecido com muitos. Agora passar não vai, porque há um limite, está escrito. Foi estabelecido um limite, o qual dele ninguém passa. Pode até acontecer antes, agora passar não vai passar. Ou seja, se você quer viver os dias que Deus estabeleceu para você, se você quer que os dias que Deus a você estabeleceu se cumpra, faça por onde, de que maneira? Vindo para Cristo, como disse aqui, em Atos 17, 26, que de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, ou seja, veja que os tempos, de maneira prévia, foi estabelecido os limites da sua habitação, ou seja, nessa habitação, esse tempo que nos foi estabelecido de maneira prévia, nós temos que vir para Cristo, estar com Cristo. Você que saiu, volte, e você que está na presença de Cristo andando errado, se conserte, porque o que há de gente dizendo ser crente na presença de Deus andando mais torto do que vara verde, é uma piada. Então se conserte, você que está na presença de Deus andando errado, e você que saiu, volte, porque os seus dias estão contados nas mãos do Todo-Poderoso. Há um limite, o qual não podemos passar dele. Como falei, Deus tem chegado a esse limite com muita gente. Se você quer que esses dias se cumpra, venha para Jesus e faça o que é certo. E você que já está na presença, ande certo daqui para frente. Porque hoje em dia se prega, como falei anteriormente, o evangelho liberal, onde tudo é aceito. Se aceita mentira, se aceita engano, maquininha de cartão dentro da igreja, se aceita adultério, se aceita balada, de muitos lugares se aceita o mundo. Eu vou repetir, os dias estão muito bem contados. Aqueles que andarem certo, os dias se cumprirão. Mas aqueles que gostam de andar errado e não se consertam, os dias não vai se completar. Se você quer viver os dias que foi estabelecido de maneira prévia, o qual foi estabelecido um limite para mim e para você que me ouve, ande certo na presença de Deus. Do contrário, os dias não vai se cumprir como não tem se cumprido na vida de muita gente. Eu pergunto a você que está me ouvindo, você quer que os dias que foi estabelecido se cumpra na sua vida? Faça por onde foi fixado um limite. Não passe dele não. Não ultrapasse esse limite. Porque quando nessa vida alguém ultrapassa o limite, aí é o próprio Deus que chega ao limite com aquele alguém. E lá atrás Deus falou para mim, descendo do monte, fala para eles que eu já cheguei ao meu limite com muita gente. E há pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, que não vai ter mais oportunidade. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, que os dias, se não se arrepender, não vai se completarem. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão andando errado e não querem dar o braço a torcer. Então se conserte. No versículo 27, diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Veja, os dias foram previamente estabelecidos e foi nos posto um limite, para que dentro desse tempo, ou desse limite que foi estabelecido a mim e a você que me ouve, dentro desse tempo, devemos utilizar-se desse tempo para se tateando, ou seja, em forma de humilhação, buscarmos ao Todo-Poderoso. Quem sabe em forma de humilhação, tateando com lágrima, com humilhação, ainda possa achar. Ele não está longe. Mas há pessoas que, mesmo estando na igreja, estão muito longe da presença de Deus. E a Bíblia deixa bem claro: para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar. Se porventura, o que significa? Que há muitas pessoas que não estão conseguindo encontrar mais, mesmo se humilhando. Sabe por quê? Simples. Porque há muitas pessoas que dentro desse tempo que foi estabelecido por Deus, que foi de maneira prévia, colocado um limite pelo Todo-Poderoso, tem pessoas que não têm levado a sério, por isso não está conseguindo encontrar-se mais com o Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui dizer a você, talvez ainda dê tempo, talvez ainda há chance,
ainda há oportunidade para se arrepender, para voltar para Cristo. Você que está vivendo no mundo de teoria, você que está vivendo no mundo de ilusão, você que está vivendo em um mundo qual na verdade não existe, o mundo de alegoria, é o mundo paralelo, como costumo falar, aonde a pessoa nem na presença de Deus está, e ainda a credibilidade de muitos que o diabo usa dizendo assim: ó, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou dizer que vai fazer aquilo. Cuidado, queridos, cuidado, não se engane. O diabo tem enganado muita gente, tem iludido a muita gente. O tempo que eu e você temos, o tempo prévio que diz a palavra de Deus, que nos foi estabelecido, nos foi posto um limite. Esse tempo é para buscarmos a Deus, não é para estarmos distantes. Se você está distante, você está se enganando com o que pessoas falam através de rede social, disso ou daquilo, tome muito cuidado. Volte para Jesus o quanto antes. Porque aqueles que estiverem firmes, andando de maneira correta, os dias se cumprirão. Mas aqueles que estão andando de maneira equivocada, isso dentro da igreja ou afastado, os dias não vai se cumprir coisa nenhuma. É a Bíblia que afirma isso, não sou eu. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, ou seja, nós temos um limite aqui nessa vida, um limite aqui nessa habitação, o qual dele nem eu nem você passamos. Está muito bem contado nossos dias, conforme está escrito lá em Jó, capítulo 14, versículo 5. E esses dias são os meus e o seu, que está muito bem contado, é para nós tateando, se porventura eu possa encontrar o Todo-Poderoso. Chance para você voltar, para você se arrepender, para você não se iludir, para você não se enganar, mas para você se arrepender completamente e fazer o que é certo a partir de hoje. Se você está longe, volte. Você que acha que não precisa buscar a Deus, você que diz: a igreja sou eu, de fato a igreja sou eu, mas não é para eu viver longe do meu Senhor, é para eu estar na presença dele em humilhação. Quem sabe, se você se humilhando, tateando, possa achar ainda, se é que você ainda consegue ter força para voltar. Mas se arrependa, se esforce, volte o quanto antes. Talvez ainda dê tempo, talvez tua oração ainda seja ouvida, talvez ainda haja lugar para que você se arrependa. Talvez você ainda consiga encontrar-se com o Todo-Poderoso em meio à humilhação. Tateando possa achar. Quem sabe isso? Como diz aqui no final do 27. Para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar. Se bem que não está longe de cada um de nós. Ou seja, ele não está longe, ele está perto. Só que mesmo perto, em meio à humilhação, há muitas pessoas que não conseguirão encontrá-lo mais. Então volte, se arrependa. Não fique longe nem mais um dia. Você que estava desviado da sua igreja, volte. E você que está na presença, mas andando errado, se conserte. Essa recomendação da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque teus dias estão contados. O tempo está acabando. Não há mais chance, não há mais oportunidade. Vou falar aqui o que eu falei lá atrás. Tem pessoas me ouvindo agora, pessoas que estão longe da presença de Deus e acham que não precisa voltar mais. Eu vim aqui como mensageiro de Deus, te trazer a última chance da parte do Todo-Poderoso. A última oportunidade. O tempo está acabando. Tá bom, queridos? Se arrependa, talvez ainda haja lugar para arrependimento. Deus abençoe. Forte abraço a todos.